Olá, amigos e amigas do nosso portal Penaduba, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E vamos iniciar nesta manhã de domingo 27 de julho mais uma breve apresentação aqui, uma breve reflexão aqui do nosso canal. Eu queria começar com Mateus 5, capítulo 5, versículo do 5 ao 9 e Mateus 6, versículo 23. Então, Mateus 5, de 5 a 9 e Mateus 6, 23. Nestas duas passagens, Jesus recomenda aos seus discípulos que eles procurem andar na luz, que eles procurem andar com a verdade, que eles procurem praticar a justiça, procurem ser mansos e até ser promotores da paz neste mundo. Amigos e amigas, a gente falando assim para a nossa vizinhança, mostrando essa ênfase dada por Jesus, a boa parte dos amigos dizem de cara que parece que Jesus coloca assim algemas, deixa a pessoa presa, deixa a pessoa limitada de todos os lados, de modo que a sua falência já fica decretada, a sua derrota já fica decretada neste mundo. Mas o que ocorre é justamente ao contrário, pelo menos isso está ficando mais provado nos últimos acontecimentos e observações. Eu, há algum tempo, há anos, sou inscrito no portal do José, um jurista, um professor de direito de renome e também um influenciador político famoso já no Brasil. Quando eu comecei com ele, ele ainda estava começando a desenvolver o canal. E coisa interessante que ele falava na época, que era difícil de se acreditar naquele momento, e hoje o povo brasileiro já está convencido que está acontecendo. Diante daqueles desmandos do governo Bolsonaro, da família, ele dizia que essa família estaria predestinada a ir para o lixo da história, e não era o que parecia naquele momento, quando existia todo dia aquele cercadinho que alguém era pago para conversar, já ensaiada algumas abobrinhas para ouvir uma resposta impetuosa e ríspida do poderoso capitão, poderoso e imponente capitão. E nada parecia se encaminhar no rumo que o portal do José já profetizava. Eu falo profetizar, ele disse que não é profeta, é apenas experiência, conhecimento e sabia o rumo que as coisas iam levar, poderia fazer previsões de acordo com o conhecimento que tinha. E hoje está parecendo que está se confirmando já para os olhos de muitos. Eu continuava a assisti-lo porque eu achava interessante a pessoa ter aquela segurança, aquele conhecimento de falar daquela forma. Mas a maioria das pessoas por aqui, por onde eu conheço, ainda não queria, achavam que isso não iria acontecer. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Jesus ensinava sempre as pessoas a ter domínio próprio, a praticar justiça, a fazer tudo isso que está lá nessas passagens, como eu já disse. Afora isso, a pessoa pode ser considerada e achar que está sendo mais esperto, ser considerado um fora da lei, né? Ser considerado uma pessoa digamos assim, de um caráter que para eles é mais robusto, é mais forte, é mais abre passagem por onde vai e impõe respeito. Só que é um respeito assim imposto fora da lei e que não tem sustentabilidade. E quando as pessoas acaba de vir a conta, porque a pessoa está plantando e ele vai colher e depois ele nem é digno de dó, de pena, porque a gente é responsável pelo que faz, pelo que constrói, pelas consequências que virão de tudo que a gente faz. Então, ocorre que as pessoas terminam a ficar sem uma razão lógica, né? Sem um princípio ético, sem um respeito próprio, sem uma dignidade, né? E então porque ele já não tinha nada e agora
faltou as forças, era como o leão, que é grande porque tem força, e depois quando envelhece, morre, abandonado, morre à míngua, morre de fome, porque já não tem aquela energia, aquela força, que era só o que tinha, não tinha nenhuma outra razão, nenhum outro princípio, nenhuma outra atribuição ao seu caráter, a não ser simplesmente a força. E então as pessoas vão vê-la como alguém que não tem dignidade, que às vezes se torna como um dos mais baixos níveis de animais irracionais, né? Desprezíveis no mundo, porque o que tinha era somente a força, não tinha razão de ser, e agora perdeu a força, que era o atributo que tinha. Então, me parece que a pessoa acaba caindo num abismo, assim, num buraco, que parece ser mais dolorido do que a própria morte. Parece ser mais dolorido do que a própria morte, porque o que tinha era a força para se sobrepor, e já não tendo força, resta o quê? Então, eu resolvi fazer essa pequena reflexão, porque nesse mundo a gente às vezes tem saúde, às vezes perde a saúde, às vezes tem situações melhores, vem para dificuldades e tem que aprender, ter resiliência para contornar todos os obstáculos, buscar de Deus avivar a nossa fé, avivar os nossos princípios, a nossa doutrinação, a nossa disciplina, a nossa convivência, ser uma convivência pacífica, uma convivência sã, uma convivência de tolerância, da prática do amor quando possível, da misericórdia quando possível, porque o mundo, esse jardim do Éden que Deus criou, ele tem essas situações por causa dos seus moradores, que nem sempre estão cumprindo com a sua missão direito, todos, e por conta disso tem, como diz o Lula, as marolas que podem ser marolinhas e podem ser tempestades mais fortes na vida, e a gente precisa reunir condições morais, reunir força para tudo isso superar. Gente, muito bom dia, um abraço a todos e a todas, e até a próxima, se o Criador assim nos permitir. Amém.